Um cosmonauta estava viajando na borda do sistema solar por meio ano sozinho. Orgulhoso que ele é, ele não pede ajuda, mas se preocupe com a vida e a esposa. Ele teve que voltar para a Terra para sua missão solo, depois de descobrir uma criatura antiga nas entranhas da sua nave. A criatura dá uma mão amiga para o cosmonauta solitário. A jornada solo de Jacob do programa espacial Eros fora da Terra vem acontecendo há 189 dias, e ele está atualmente no arredores de Júpiter. Jacob falou sobre o motivo de sua jornada solo, e isso era a nuvem Schwer que ele estava planejando, coletando e analisando as partículas que compunham a nuvem. Jacob era então entrevistado por uma jovem chamada Anil, que se refere a ele como o homem mais solitário no mundo, por ser o mais distante de qualquer pessoa na história. Jacob negou ser solitário, mas sua expressão diz o contrário. O sono de Jacob foi perturbado pelo som que o banheiro estava fazendo. Ele pediu para que fosse consertado, mas foi negado. Desde a prioridade dele são as câmeras quebradas. Peter, o técnico, perguntou se Jacob estava dormindo, e Jacob respondeu que estava tendo dificuldade em fazer isso. Cama Jacob sobre Linka, que não ligou para ele já faz algum tempo, mas nem mesmo Peter ouve alguma coisa do Jacob dela. Comandante Comissário Tuma foi assistindo a mensagem de vídeo de Lena para Jacob. Lena estava falando sobre planejar divórcio e Jacob, então Tuma decidiu não mostrar o vídeo para Jacob, porque o escada já estava sob tremendo pressão, e até tive que levar Doron para tratar temporariamente sua insônia. Jacob acordou abruptamente de seu sono noite, e quando ele olhou para si mesmo no espelho, ele viu algo rastejando debaixo de sua pele. Algo rastejou em seu nariz, e uma perna de aranha saiu antes de voltar. Jacob grunhiu enquanto tentei desesperadamente tirar a aranha de sua boca antes de acordar do pesadelo, com um suspiro segurando a boca. No dia seguinte, Jacob finalmente entendeu a simulação de coleta de amostras do Chopper, e ele começou a trabalhar nisso. Jacob contatou Peter, que estava estressado às câmeras quebradas no navio, e pediu para arranjar alguém para ir ao seu casa para conversar com Lena. Desde a escada não estava ligando para ele. Ele sentou na frente de conexão tcheca até a tela piscar, e uma voz que ele não conseguia reconhecer era seu coração. Jacob perguntou quem era o dono de a voz era, mas sua pergunta foi deixada sem resposta. Ele contatou Peter e perguntou se o Check Connect foi hackeado. Qual? Peter respondeu não a Peter, e então informou Jacob que Lena estava visitando sua mãe para alguns dias. Jacob foi acordado por um baque em algum lugar do navio para onde ele foi à sala de onde vinha o som, e viu um enorme aracnídeo extraterrestre olhando para ele. Ele fechou a porta e contatei Peter perguntando se ele de alguma forma uma câmera secreta foi instalada em o banheiro. Peter disse que havia de fato uma câmera por medidas de segurança, mas saiu. Peter abriu a porta do banheiro novamente e flutuou para longe como o aracnídeo rastejou para fora da sala. O aracnídeo falou na mesma voz que Jacob ouviu através da conexão tcheca, e tranquilo Jacob que ele não queria fazer mal. Mas Jacob assustado foi até a câmara de descompressão e se preparou, pedindo a Peter para implantar o descontaminante na esperança de matar o aracnídeo. Peter não conseguia entender o que estava acontecendo desde que Jacob evitou contar ele sobre o aracnídeo alienígena. Mas ele ainda fez o que Jacob disse, e Jacob esperou até que a descontaminação terminasse. Jacob sentiu que algo não estava certo, quando ele de repente se lembrou de uma lembrança que ele tinha de Lanka. Peter, que ainda não sabia o que estava acontecendo, aconselhou Jacob a ver um psiquiatra. Quando ele voltou para casa explicando como estar no espaço sideral sozinho por muito tempo pode ser muito prejudicial à saúde mental, que Jacob viu o Aracnet novamente e resolveu conversar para o alienígena. Ele aprendeu que o Aracnet estava viajando para as bordas do sistema solar quando viu a Neiva. A Aracnet sempre foi curiosa sobre humanos e até estudei muito sobre eles. Ainda apesar de aprender muito sobre humanos, o aracnídeo ainda não conseguia entender o humano que estava diante ele. O aracnete extraterrestre alegou que ele só entrou no navio sem permissão quando ele sentiu a solidão de Jacob.
ainda não tem certeza se o aracnídeo é real ou apenas uma invenção de sua imaginação e Acabe tentou tocar o criatura, mas foi avisado para não fazer isso, pois o tipo de aracnídeos extraterrestres não como se ser tocado por isso fosse uma violação e Acabe foi dormir apressadamente bebendo muito Doron. Como ele queria pensar isso, era apenas ele sonhando que ele sonhou o K antes de acordar com um suspiro. Mas mesmo acordado, Iacaba ainda estava sonhando que sente como se ele estivesse realmente. Observando ele mesmo discutiu com Lena e ele foi confuso sobre o que estava acontecendo. Ele viu o aracnídeo e perguntou se era ele fazendo isso com ele. Acontece que o aracnídeo extraterrestre pode entrar em seu mente e leia seus pensamentos, sonhos e memórias. O extraterrestre explicou que parecia que a esposa de Iacaba era se afastando e o alienígena só deseja para ajudar no sofrimento emocional de Iacaba. Enquanto isso, Lennon estava contando para sua mãe sobre sua grande decisão e querer mudar para um determinado lugar no país para mulheres grávidas que estão sozinhas. Lena abriu para sua mãe sobre como ela amava Iacaba, como ele era ambicioso, mas que ela se sentia invisível. Por dias que o aracnídeo ficou no nave espacial, Iacaba ficou distante e desconfiado da criatura quando Iacaba encontrou o aracnídeo no quarto, onde ele o encontrou dormindo pela primeira vez. Enquanto abraça o tubo de zumbido que o atraiu, ele se divertiu em dizer, pelo menos ele decidiu se abrir um pouco para o aracnídeo, e até deu ao extraterrestre o nome hediondo. Quando ele aprendeu que o aracnídeo não tinha um nome hediondo, era o nome do pessoa sobre a qual o pai de Iacaba costumava falar, o homem que construiu o relógio astronômico em Praga, que mediu os movimentos das estrelas e planetas. Ele se tornou amigo de Iacaba e com ele Iacaba se sentiu menos solitário enquanto falava sobre o significado de uma canção de ópera chamada Russula. Os fez Iacaba lembrar a época em que Iacaba e Lena ainda eram se apaixonando. Iacaba parecia triste enquanto implorou a ele para parar de fazer as coisas para ele naquela noite. Iacaba acordou com um suspiro quando ele de repente foi atingido com seu memórias de infância. Ele conversou com ele e o Aracnet confessou que entrou pensamentos de Iacaba, mas parou quando ele me sente desconfortável por causa da quantidade de culpa que Iacaba estava guardando dentro de si. Perguntou a ele sobre seu pedido e Iacaba se abriu sobre a memória traumática de a morte de seu pai. Seu pai era um membro de um partido comunista e foi informante para eles. Seu pai era um bom homem que fez coisas ruins e isso traumatizou muito Iacaba quando ele testemunhou a morte de seu pai, concordando em assumir a missão solo. Iacaba esperava que isso lhe permitisse expiar os pecados de seu pai. Ele sentiu isso e ele aconselhou Iacaba a se concentrar mais em sua esposa grávida e ser algo dele pai. Não era um bom pai. Comissário Tuma visitou Lena para falar sobre o mensagem de vídeo que Lena enviou. Ela admitiu que ela não enviou o vídeo para Iacaba porque é trabalho dela proteger Iacaba e ela sabe que deixar Iacaba ver essa mensagem colocaria sua saúde mental em jeopardy. Tuma queria entender por que Linka decidiu se divorciar de seu marido e deixá-lo quando ele estava tão longe da Terra. Linka não explicou que ela não precisava. Antes de Tuma ir embora, ela lembra Lena de quando esta última perguntou Iacaba por que eles ainda ligam um para o outro quando só há silêncio entre eles. Tuma afirma que o silêncio é o ponto. Iacaba e Lena ficam em silêncio a cada vez que eles ligam um para o outro e isso foi tudo bem, porque o que importa é que eles ficam em silêncio juntos. A simulação de coleta foi concluída e Iacaba chegou perto do Chapra Claw quando viu pedacinhos de Showa nuvem dentro do navio. Ele estava maravilhado e tentei pegá-los, mas não consegui. Eus afirma que era o grão desde o início e nada pode segurá-lo ou contê-lo. Iacaba observou enquanto os grãos saíam do nave espacial pela janela e ele chamou o controle para contar a ele o que ele testemunhei.
Mas ninguém estava respondendo e Iacabe percebeu que havia perdido a comunicação com o controle. Iacabe e ele assistiram quando eles se aproximaram do início. Iacabe estava preocupado com o que iria acontecer, mas ele lhe garantiu que era difícil para descrever e talvez eles experimentaram o começo juntos mais tarde. Aneus continuou tentando falar com Iacabe sobre Lena, mas Iacabe parecia estar distante quando o assunto era sua esposa. Então ele o fez ver as coisas que aconteceu com sua esposa enquanto ele não estava por perto devido ao quão ambicioso Iacabe ele era. Negligenciou sua esposa grávida. Lin causou carregar outro bebê no primeiro filho. Mas ela teve um aborto espontâneo, eles perderam o primeiro filho e Iacabe não era lá. Lena estava sofrendo. E Iacabe não estava lá, e ele não queria estar lá com sua esposa, ou porque ele tinha um sonho que não inclui o Lena. Iacabe chora quando ele pergunta se a dor sua escolha causou é valiosa para ele. Iacabe continuou trabalhando e Hediondo foi chateado porque seu amigo humano ainda estava muito focado em suas descobertas, então ele mostrou-lhe outra lembrança da época em que Linka chorou ao falar sobre o quão orgulhosa ela era de Iacabe. Mas ele fez Iacabe ver a verdade por trás dessas lágrimas. Orgulhosa Lanka pode ser, mas ela também ficou magoada porque marido estava se afastando dela e Iacabe estava deixando isso acontecer por causa de suas ambições. Ele fez Iacabe perceber seus erros e ele expressou sua decepção com Iacabe. O último tornou-se egoísta e nem sequer fez um esforço para entender a vida de sua esposa Iacabe. A solidão foi auto-infligida, ele escolheu ele mesmo se conectando com aqueles que assunto e ele agora está enfrentando as consequências de suas escolhas. Ele era tão desapontado com Iacabe, decidiu deixar Iacabe tocou-os para detê-lo de sair. Mas ele ficou com raiva e prendeu-o, avisando-o antes, deixando. Ele implorou para ele voltar. Sua partida machucou Iacabe, que se sentiu equilibrado, mais solitário do que nunca, e Iacabe chorou enquanto ele finalmente admitiu para si mesmo quão errado ele estava. Iacabe consertou comunicações e contatou Peter novamente, tranquilizando a escada de que tudo estava bem. Ele disse firmemente a Peter para visitar Lena e ajude-o a falar com sua esposa novamente. Peter fez o que Iacabe disse. Deixou Lena ouça o que Iacabe queria dizer a ela. Iacabe pediu desculpas por tudo que fez, negligenciando Lena e vivendo sua vida por todas as razões erradas que Iacabe expressou como ele queria refazer tudo e escolha ser um homem melhor para Lena. Ele pediu desculpas antes de desligar e veio e os voltou, fazendo você se sentir. Iacabe aliviado. Ele alegou que não queria Iacabe para enfrentar o começo sozinho e decidiu voltar para seu amigo humano. Iacabe notou que ele estava tendo dificuldade em respirar e perguntou que era errado. Hediondo revelou que, quando Gams, o termo hediondo usa para chamar o que destruiu sua espécie, veio para consumir o tribo inteira, ele fugiu. Mas ele fugiu também. O falecido Iacabe ficou triste ao ouvir isso e pela primeira vez ele se soltou e abraçou seu amigo humano. Iacabe foi prestes a entrar na nuvem Shoer e estava sendo transmitido para todo o país. O comissário Tuma expressou o quão orgulhoso a República Checa de Iacabe para vencer a Coreia do Sul e se tornar o primeiro a investigar o espectro roxo que tem assombrado os céus. Iacabe finalmente entrou na nuvem Chakra e implantou oferta para a coleta de amostras. Mas uma interferência ocorreu. Inesperadamente, Iacabe notou que Hediondo estava ofegante saindo da espaçonave. Iacabe ignorou a equipe de controle enquanto se preocupava mais Hediondo. Enquanto isso, o controle era entrando em pânico por causa de uma falha no sistema de oferta. Eles gravaram numerosos mau funcionamento e ordenou que Iacabe abortasse a missão, ou então seria extremamente perigoso para Iacabe. Iacabe os ignorou. Ele não poderia se importar menos o que eles estavam dizendo, como a única coisa ele se importava era salvar seu amigo aracnídeo extraterrestre. Iacabe fui até a câmara de descompressão e coloquei-o, Emu informando a Peter que ele estava saindo a nave espacial, que Peter tentou convencer ele não deixa a espaçonave. Mas Iacabe não deu ouvidos e foi em direção aos. Ele abraçou-os assim que ele chegou até ele e perguntou se o aracnídeo estava bem. Ele elogiou Iacabe por seu bravura em salvá-lo, mas os Gaps vão logo.
o enfraquecerá o suficiente para consumir seu carne, ele só tinha um pouco. De tempo antes ele conheceu a morte, eles continuaram à deriva, enquanto eles olharam para a nuvem chakra, então Yaku lembrou como ele quase se afogou, quando ele ainda era jovem hediondo tranquilizado. Yakab que não era o fim, e pousou ele no centro da nuvem chakra. Lá Yakab descobriu tudo sobre ele mesmo, e o universo Shopper Cloud não é apenas o começo, mas também o final. Contém o passado de Yakab. Futuro, ele contém todos os aspectos da vida do próprio Yakab, Lena hediondo cada desgosto e cada felicidade. Tudo que Yakab era ficou surpreso com quão pouco ele sabia sobre o universo e ele finalmente se lembrou do que importa mais, o que ele realmente queria. Ele lembrou os momentos pelos quais ele se apaixonou Lena, e eles se encontram caindo mesmo mais profundo vendo que seu trabalho foi feito e Yakab finalmente aprendeu que ele falava os seus últimas palavras e os começou e terminou em Shopper Cloud. Mas não foi o fim para Yakab, mas ele ainda tem uma vida. Para voltar para ele só, tive que ouvir The Silence e Yakab assistir, enquanto Ana se desintegrava lentamente nas especificações, antes de completamente desaparecendo, e depois olhou para o luz em silêncio na terra. Linka esperou para qualquer notícia de Yakab. Quando ela olhava para cima para a nuvem rosa no céu com um sorriso, ela recebeu uma ligação, e depois atendendo, ouviu uma voz feminina, falando em coreano. Então ela ouviu a voz de Yakab. Yakab disse a ela que se ele soubesse então o que ele sabe agora, ele nunca teria saído. Lena respondeu que, se ela soubesse então o que ela sabe agora, ela ainda faria a escolha amar Yakab.